Olá, esta é a minha primeira mensagem do ano de 2020. Aliás, da década de 20, porque começamos uma nova década. Estamos ainda no mês de janeiro, mas fazendo planos para 10 anos, por que não? E crendo que Deus vai fazer algo muito especial neste ano, crendo que este ano será o ano da dupla honra, o ano da restituição. E eu pedi uma palavra especial para Deus. E sabe o que Ele me deu? Não existe coincidência no mundo espiritual. Não, existe instrução do Espírito. Ele me deu 2 Crônicas 20, 20. É o ano 2020, é o ano de 2020. E a primeira palavra que eu tenho para deixar aqui no canal, para você que me segue, você que tem sido edificado por tudo que Deus tem me dado, está em 2 Crônica 20, 20. Ano de 2020, 2 Crônica 20, 20. Parte final desse versículo diz que devemos crer no Senhor, porque estaremos seguros. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. E crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. E crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Algumas versões dizem, e prosperarei. Quem não quer estar seguro e quem não quer prosperar, quem não quer ser bem-sucedido? A fórmula é essa. Crer em Deus para estar seguro. Crer nos profetas para encontrar a prosperidade, a vida abundante. E eu quero lhe contar uma história que eu nunca contei a meu respeito. Há muitos anos atrás, eu estava ainda na magistratura, trabalhando como juíza, fazendo tudo que um juiz faz, um projeto futuro de ir para um tribunal como desembargadora. E uma tarde eu recebi na minha casa a visita de uma mulher e 2 adolescentes. A mulher foi à cidade para tentar encontrar um imóvel para alugar e junto ela levou o filho e um amigo do filho. Não tinham mais do que 17 anos esses 2 adolescentes. E aí, na hora de ir embora, no fim da tarde, fizemos um café e quando fomos servir o café e fomos fazer oração de despedida, o amigo do filho dela, o jovenzinho, disse, eu tenho algo de Deus para entregar. E aí, eu levei um susto, porque não estávamos fazendo reunião para receber nada de diferente, era uma oração de despedida. Mas ele começou a dizer algo, e numa simplicidade, queridos, ele não foi tomado pelo Espírito Santo para orar em línguas, ele não começou a tremer e dizer, eis que o Senhor te diz, nada disso. Com uma simplicidade, uma tranquilidade, ele disse o seguinte, olha, eu vejo uma caminhonete do lado de fora da sua casa. Eu vejo uma caminhonete branca estacionada em frente à sua casa. E essa caminhonete é sua. E essa caminhonete, ela vai chegar em suas mãos para você viajar. Porque Deus vai levar você para pregar o evangelho em muitos lugares. E você vai precisar de uma caminhonete. Queridos, não me passava pela cabeça ter uma caminhonete naquele dia. Em seguida ele disse, mas a caminhonete é por pouco tempo. A caminhonete vai ser usada por você para viajar por pouco tempo. Porque depois o Senhor vai te levar em lugares onde você vai precisar tomar aviões. Eu vejo você com muitas malas em aeroportos, viajando para todos os lugares do Brasil. E aí ele parou um pouquinho e eu tomei um fôlego escutando aquilo. E ele disse, mas isso ainda é só o começo. O Senhor vai te levar para países distantes. Você vai tomar voos internacionais e você vai voar muito longe para pregar o evangelho. O Senhor vai fazer de você um instrumento para levar o evangelho às nações. Queridos, eu confesso a vocês que eu nunca tive dúvidas de que existem profetas. Eu nunca tive incredulidade a respeito das coisas que Deus me anunciou. Mas naquele dia, olhando para aquele adolescente e pensando na circunstância que eu vivia naquela época, juíza, com todos os projetos da magistratura, com sonhos de carreira, não passou pela minha cabeça que aquilo fosse real. Mas eu aprendi algo. Toda vez que uma profecia chega até mim, eu penso no meu coração, no meu íntimo, eu digo, se for do meu Deus, eu quero e eu recebo. Ou se for do meu Deus, eu recebo e eu quero.
e eu orei em silêncio daquela maneira. Ok, passou o tempo, talvez 2 anos, eu tinha um carro importado, um carro passeio, e de repente houve um dano no meu carro e não havia peça. Na cidade que eu estava não havia peça. E eu precisei de procurar uma alternativa. Até que encomenda uma peça, demora para chegar, ou aluga um carro, ou compra um carrinho barato para substituir o carro que eu tinha. E naquele tempo estava lançando um carro muito barato, era o carro 1000, era o Corsa 1000, o primeiro carro 1000 que foi lançado. Isso tudo aconteceu na cidade de Resende. E aí eu pensei, o preço é acessível, eu tenho ainda 5 prestações do carro anterior para pagar, mas eu posso comprar um carrinho barato e depois ou eu fico com 2 ou eu vendo um deles, mas é melhor do que ter um carro alugado por algum tempo. E aí eu fui à agência da Chevrolet. Estava lá o Corsa 1000, preço muito acessível, o preço de lançamento dele foi muito barato. E fui conversar com o vendedor. Só que eu era muito conhecida na cidade. Juíza em atuação, com grandes causas. Quando ele me viu, ele me reconheceu. Até porque eu já havia estado na agência em outras ocasiões. E quando ele me reconheceu, me atendeu com a maior deferência. Pois não, doutora, o que a senhora precisa? Eu disse, eu vim comprar um carro. Ô, doutora, que maravilha, qual é o carro? Eu falei, um Corsa 1000. Ele disse para mim, doutora, o Corsa 1000 não combina com a senhora. Aqui tem carros melhores e que vão ser mais próprios para a senhora viajar e fazer o que a senhora faz. E eu disse, mas eu tenho que comprar um carro barato que caiba no meu orçamento. E eu já sei o preço do Corsa 1000 e cabe no meu orçamento. Ele disse, mas o preço do Corsa 1000, o preço de um carro melhor, nós vamos facilitar para a senhora. Fique tranquila que nós vamos facilitar para a senhora. E eu insisti que eu queria o mais barato e ele insistiu que queria me vender algo melhor. Ele disse, eu quero mostrar para a senhora um outro carro. A senhora vai ver como cabe no seu orçamento. Não estava no showroom da agência. Nós entramos no pátio da agência e lá no fundo do pátio estava uma caminhonete S10, cabine dupla, branca. Na hora que eu vi aquela caminhonete, não me passou pela cabeça a palavra profética de 2 anos anteriores. Mas eu olhei para a caminhonete e disse, poxa, é um carrão lindo, mas não dá para mim, eu ainda tenho 5 prestações do meu carro para pagar. Ainda devo 5 parcelas do outro carro. E termina de pagar aí que eu vou pensar em vender outro carro. Ele disse, mas a senhora não precisa vender outro carro. A senhora pode pagar a primeira parcela com uma carência de 5 meses. A senhora pode pagar a primeira depois que a senhora pagar a última do seu carro. Eu olhei para aquele moço e pensei, isso não existe. Esse tipo de proposta não existe, mas vamos lá. Quem sabe ele tem interesse sim em me vender essa caminhonete. Aí eu disse, mas eu não posso pagar uma prestação alta, eu só posso pagar uma prestação semelhante à prestação que eu pago hoje do meu carro. E aí ele disse, vamos fazer o que a senhora puder. Resumo da história, eu peguei uma caminhonete com uma carência para pagar a primeira prestação, dividi as parcelas em 24 iguais, sem juros, com cheques iguais pré-datados. Algo que só pai que faz para filho. Claro, era o meu pai que estava fazendo. Mas antes de fechar o negócio, eu disse, vou ligar para o meu marido. Pastor Otto não estava em Resende, tínhamos uma fazenda lá em Tocantins e ele estava lá. Quando eu consegui falar com ele, eu disse, meu amor, você imagina que eu estou sem carro, preciso de um outro carro, e aí me apareceu a oportunidade de comprar uma caminhonete. E contei a história da facilidade de pagamento. E ele disse, qual é a cor da caminhonete? Eu disse, é branca. Ele ficou quieto do outro lado. Em seguida ele respondeu, é a profecia, é o carro da profecia. E aí caiu no meu coração como uma luva essa confirmação dada por Deus para ele. Comprei o carro, encurtando a história. 1 mês, eu já tinha rodado 20 mil quilômetros pregando o evangelho para todo lado. Logo depois, começaram a abrir oportunidades de pregar em vários lugares. Deus havia me dado um juiz auxiliar. Eu podia viajar sexta-feira e voltar segunda. Eu podia pregar todo final de semana, porque o juiz auxiliar fazia audiência para mim terça, quarta e quinta.
E eu fazia segunda e sexta. Então, ainda na magistratura, viajando e pregando, viajando e pregando, viajando e pregando. Ok, daqui a pouco chega a hora da minha promoção, a ida para um tribunal. Olha, é impossível alguém estar à véspera de ir para um tribunal e dizer eu não quero, eu prefiro me aposentar. Esse juiz auxiliar dizia para mim, você enlouqueceu, Tânia. Você enlouqueceu. Se você for para um tribunal, espera um pouco, vai aposentar com um salário maior. Ir para um tribunal significa uma estrutura de suporte, de apoio maior. Você vai ter carro, vai ter motorista, vai ter assessores. Mas o meu coração ardia para pregar a palavra. E eu resolvi abrir mão de qualquer promoção, de qualquer carreira e me aposentei. Quando eu me aposentei, isso tem 20 anos, 22 anos já de aposentada, Deus começou a abrir portas para pregar em outras nações. Os convites começaram a aparecer, porque pregar no Brasil, eu podia pregar com um fim de semana só. Mas para pregar em outras nações, eu precisava de mais dias. Assim que eu me aposentei, os convites choveram, as viagens aconteceram, e viaja, e viaja, e viaja. E aí, no final do ano passado, eu fiz uma retrospectiva. Eu encerrei o ano fazendo uma retrospectiva e postando nas redes sociais. No ano passado, só no ano passado, nós viajamos 160 mil quilômetros pregando o Evangelho no Brasil e em outras nações. Hoje, eu posso dizer a você que Deus já me levou para pregar o Evangelho em todos os estados do Brasil, em todas as capitais do Brasil. Não há um estado do Brasil que Deus não me levou para colocar os pés. E Deus já me levou para várias nações, já estive em vários continentes. E eu creio que é o cumprimento daquela palavra profética. Eu creio que Deus ainda tem muito mais para fazer e que eu ainda irei a muitos lugares. Então, o que eu quero dizer para você nesse começo de ano, ano de 2020? Olha, se tem promessas de Deus para a sua vida, se tem palavras que Deus falou pela boca de profetas para você, mas que ainda não aconteceram, olha, não duvide, espere pacientemente. Aguarde o tempo do cumprimento, porque os profetas que são profetas e que profetizam da parte de Deus, eles têm realmente o cumprimento daquilo que proferem. Na minha vida foi assim. Hoje eu olho para trás, eu nem lembro do rosto daquele menino. Era um jovenzinho de 17 anos. Era um jovenzinho simples, inexperiente na palavra de Deus, mas ele era a boca de Deus. Ele estava sendo usado por Deus naquele dia. Se naquele dia alguém perguntasse para mim, mas doutora Tânia, a senhora acha que isso é possível? Eu ia dizer, olha, é um milagre se acontecer, porque não havia o menor projeto na minha vida para nada disso estar acontecendo. Mas, pelo resumo que eu te fiz, você vê que houve realmente o cumprimento da palavra profética. Tudo começou com uma caminhonete branca, um menino de 17 anos, e hoje Deus me leva em viagens enormes, em lugares longes, para fazer aquilo que Ele planejou no coração dele para que eu fizesse. Presta atenção, você não tem um propósito porque você nasceu porque tem um propósito. Quando você nasce, já tem um desenho de Deus para o que você vai fazer e o que você vai cumprir nessa terra. Não é só para Jeremias que ele fala, antes que eu te formasse, eu te conheci e te constituí profeta às nações antes que saísse do ventre da tua mãe. Ele envia Jeremias para o ventre da mãe e antes de sair do ventre, antes do parto, ele já tem um ministério profético para Jeremias. Não é só para Sansão que há um projeto de ser um libertador de Israel. A mulher de Manoá recebeu a visita de um anjo e o anjo disse que você vai ter um filho e o teu filho vai ser um libertador de Israel. Você tem um propósito desenhado no coração de Deus antes do teu nascimento. E creia, se você estiver em linha com Deus, se você estiver conectado com o céu, se você estiver debaixo daquilo que Deus tem para você, o que Ele mandou por boca de profeta vai acontecer. Você vai ser bem-sucedido naquilo que Deus planejou para que você fizesse nesse mundo. Creia nisso, o ano está começando. A década está começando. Estamos começando uma década. Temos ainda muitos anos para o cumprimento de promessas de Deus nas nossas vidas. Deus abençoe. Beijo no coração.